aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um tema que eu achei interessante. Eu tava lendo sobre ele há alguns dias e aí recentemente saiu uma nova coisa aí que eu decidi inserir também nesse vídeo que casa exatamente com o tema, que é sobre a ossificação do Bitcoin. Como assim, né? O que que isso quer dizer? A ossificação do Bitcoin é basicamente você defender que o Bitcoin não tenha atualizações. Então, é basicamente você defender o Bitcoin permanecer com o protocolo intacto do jeito que ele tá. Por quê? À medida que você vai inserindo novas possibilidades no Bitcoin, novas atualizações, mudanças no protocolo, você também acaba, dando margem para mais vulnerabilidade dentro da rede. Já que agora ele tem muito mais features, ou seja, ele tem muito mais implementações e coisas assim que precisam ser analisadas e cuidadas, né, para que não ocorra uma falha ali no sistema, uma falha ali na rede. Então, existem algumas pessoas que veem o protocolo do Bitcoin como algo já perfeito e que, pelo fato dele ser perfeito, pelo fato dele ser muito bom, ele não precisa de novas features, ele não precisa de novas implementações, atualizações e por aí vai. Até porque, como eu já disse, isso abre margem aí para maiores, para casos de vulnerabilidade, né? Abertura para vulnerabilidade. Só que daí a gente entra num ponto de conflito, assim, mais ou menos. Por quê? Tem muita gente que defende novas usabilidades no Bitcoin, então defende que ele tenha melhorias, né? Porque assim, tem gente que defende que o protocolo é perfeito, tá? Mas tem gente que defende que, embora o protocolo seja muito bom, ele tenha fundamentos muito consolidados e solidificados, ele ainda assim é interessante que hajam novas implementações e melhorias para que ele fique melhor ainda, né? E para que as pessoas também tenham outras formas de utilizar o Bitcoin, já que a gente está vendo uma grande revolução financeira, e por que não o Bitcoin não fazer parte disso também, né? Então, hoje a gente vê que nas segundas camadas do Bitcoin, em sidechains e tudo mais, temos novas implementações e novas usabilidades para o Bitcoin, como DeFi, como, né, processos aí com smart contract, como a própria Lightning Network, que é uma coisa que quem está usando o Bitcoin hoje como meio de pagamento está usando pela Lightning. Quem está adotando mais o Bitcoin hoje está adotando pela Lightning, porque ela permite que você transacione Bitcoin de maneira mais rápida, de maneira mais barata, né, de maneira mais eficiente ali do que transacionar Bitcoin pela rede principal, que a gente chama de rede on-chain. Então, o que que acontece? Se a gente pensa, por exemplo, em um processo de hiperbitcoinização, que seriam as pessoas usarem Bitcoin de maneira massiva, né? Faz sentido é, é, defender a Lightning Network, faz sentido defender novas aplicações que facilitam a vida do usuário médio. Por quê? Se a gente quer que uma hiperbitcoinização ocorra, por exemplo, a gente precisa levar isso para o usuário médio ou para o usuário completamente leigo. E para que ele entenda melhor e ele use de maneira mais fácil até ele chegar no nível intermediário e avançado, ele precisa, né, começar ali do básico. Então, hoje, a gente tem a Lightning Network, por exemplo, como uma implementação da rede, né, de segunda camada, que foi feita para facilitar a vida não só do usuário médio, da pessoa iniciante, bem como de que já é um usuário avançado, mas quer transacionar Bitcoin com maior rapidez.
Só que para que isso acontecesse, a gente precisou de avanços aí, de atualizações, melhorias e novas features dentro do protocolo. Então, a gente teve a implementação da Segregated Witness, que é o SEGRET, e essa implementação da SegWit, ela trouxe para nós a possibilidade da criação de uma rede de segunda camada como a Lightning Network. Também trouxe para nós a possibilidade de uma implementação de uma nova atualização chamada Taproot. Então a gente vê que mudanças no protocolo, desde que elas sejam plausíveis e sejam realmente bem estudadas, elas são necessárias para melhorar ali uh, as funcionalidades do Bitcoin. Então, ele é perfeito para o que ele se propôs a fazer, que muita gente entende que qual que é a funcionalidade do Bitcoin? Segurar valor, guardar valor, né? Ou seja, manter ali o poder de compra, manter o valor, por isso que ele é limitado, por isso que ele é escasso e tudo mais. Só que essa é uma das principais características que existem no Bitcoin e que foram inteligentemente implementadas pelo Satoshi Nakamoto. O Bitcoin ele tem várias características, né, que são fundamentos básicos que a gente vê nele, que funciona, né? Mas o principal e único, basicamente, objetivo do Bitcoin, ele foi criado basicamente para isso, é evitar gastos duplos na rede. Então, assim, você percebe que esse é o objetivo principal do Bitcoin, evitar um gasto duplo, mas ele tem fundamentos ali secundários que vêm junto com isso que fazem dele um ecossistema bem grande e que funciona e que realmente é muito poderoso e muito perfeito. Porém, a gente não pode negar que existem certas, não vou dizer nem imperfeições, mas certos pontos de melhoria que eles estavam ali desde o começo e que muita gente diz que foi que esses pontos de melhoria, essas falhas, bugs ou alguma coisa assim, foram implementados até pelo próprio Satoshi para que fosse possível que o Bitcoin tivesse atualizações ao longo do tempo, mas sem danificar, digamos assim, a, o, a versão principal, a versão inicial. Então, assim, existe uma turma que defende ossificação do Bitcoin, ou seja, parar de implementar coisa ali no Bitcoin e deixar o protocolo do jeitinho que ele tá. Mas tem gente que não defende isso porque vê que não faz muito sentido uma ossificação, principalmente de repente se você defende uma hiperbitcoinização. E para que uma hiperbitcoinização aconteça, a gente precisa atingir uma massa de pessoas, né? E essa massa geralmente são pessoas em que não têm conhecimento avançado ou técnico para utilizar Bitcoin da maneira como ele é. Então a gente precisa atualizar e estar constantemente evoluindo o protocolo para que ele tenha realmente features que dê para que todo mundo use da maneira como achar mais conivente. Mas é claro, todas essas novas implementações, todas essas novas atualizações, elas precisam passar por um processo rigoroso de validação, e é por isso, inclusive, que demora demais para que uma coisa nova aconteça no Bitcoin, né? No protocolo. E, bem, dito isso, eu queria até que vocês dessem a opinião de vocês. Vocês acham que é legal? Vocês acham que não? O protocolo não tem que mudar? Defende a ossificação? Ou não, não defende? Comentem aí a opção, a opinião aí de vocês. E aí, falando, dando continuidade nesse assunto, essa semana, eu tava planejando esse vídeo já desde a semana passada. A gente tá hoje no dia 29 de novembro. E faz uns dias aí que eu já estava planejando falar sobre a especificação do Bitcoin. Só que ontem saiu, né, uma notícia da nova atualização do Bitcoin Core. Então, a gente teve uma nova atualização do Bitcoin Core, que agora é a 24.0. E o Bitcoin Core, ele é o software do Bitcoin que foi criado pelo Satoshi Nakamoto. Então, quem usava Bitcoin lá no começo, né, usava pelo Bitcoin Core.
e é o cliente ali, né, do Bitcoin, o software, o sistema operacional, para você utilizar Bitcoin, para você até mesmo se tornar um node de Bitcoin, você precisa estar conectado, ter o ali baixado no seu computador, utilizar, né, o Bitcoin Core. E aí eu até anotei aqui algumas implementações que fizeram no Bitcoin Core, mas é muita coisa e é muita coisa técnica. Então eu vou deixar no link da descrição os releases dessa, dessa atualização para que caso alguém queira acessar ela por completo, vocês consigam ver. Mas eu separei aqui basicamente duas coisas que foram implementadas no Bitcoin Core que as né, features, as novas features que foram implementadas no Bitcoin Core, elas servem para melhorar ali privacidade, segurança e tudo mais. Sempre é para melhoria, né, do que já tem e atualizações aí para melhorar bugs e tudo mais. Mas aí ah, eu vou dizer aqui quais que foram as duas principais e que até entram nessa questão aí do será que deve, será que não deve ossificar o Bitcoin, porque gerou algumas controvérsias, assim, uma feature que foi inserida nessa nova atualização do Bitcoin Core. Eu achei que seria interessante falar sobre isso. Essa nova atualização ela contou com 112 desenvolvedores que ficaram trabalhando nela durante 7 meses, inclusive um deles é brasileiro, que é o Bruno Garcia, que faz parte do projeto 21, né? 21 não, né? 21, né? Que é 21 em extenso, tudo junto. Então, uma feature que foi implementada nessa agora foi o mini script, que são que é basicamente os desenvolvedores inserirem scripts complexos dentro de um só, fazendo ele ser mais curto e menos complexo. Vou tentar explicar. Os scripts do Bitcoin, eles são basicamente os smart contracts que a gente vê em outras altcoins, né, em shitcoins. Então, o Bitcoin, ele precisa de scripts para poder funcionar, para que você consiga determinar o que que vai acontecer com cada coisa que você faz ali dentro do Bitcoin. E o Bitcoin, ele tem o próprio modelo de script, que é o Bitcoin Script, que é uma linguagem de programação usada ali dentro do Bitcoin. Então, por exemplo, os scripts, eles funcionam para que você faça, por exemplo, para que você determine quem pode gastar uma certa transação. Por exemplo, eu, Madu, tenho um endereço Bitcoin e tenho um endereço, né? E aí eu vou transferir um Bitcoin para uma outra pessoa. E aí eu coloco ali no script que aquele Bitcoin que está sendo enviado, ele só vai poder ser gasto por um endereço específico. Se for outro, se alguma coisa acontecer, ele não vai poder ser gasto. Então, essas determinações, por exemplo, que você consegue inserir, elas são feitas por meio do script. Só que o que que acontece? À medida que você vai inserindo scripts mais longos, eles podem falhar, não, não pelo protocolo, mas sim pela pessoa que está usando aquele script que está, sabe, manuseando ele. Então, o que que acontece? Quanto mais complexo é esse script, maiores são as chances de falha humana. Então, basicamente, o mini script, que o que foi a feature agora inserida no Bitcoin Core 24.0, ela é basicamente uma ferramenta para que os desenvolvedores consigam criar scripts longos e complexos, mas sem que eles sejam tão difíceis, entendeu? Então, quando eles vão utilizar esses scripts, eles fazem isso manualmente pelo Bitcoin Script. O mini script é uma funcionalidade para que eles não tenham que fazer tudo isso de maneira manual, para não ocorrer falha, entendeu? Então, essa é uma implementação aí nova do Bitcoin Core, o mini script. Só que tem uma outra implementação que ela
é um pouquinho mais chatinha e foi ela, eu acredito, assim, né, pelo que eu li também, foi ela basicamente que trouxe as controvérsias aí dessa nova atualização do Bitcoin Core, que é a, uma nova funcionalidade do Replace by Fee, o RBF. Vou explicar para vocês. Quando um node Bitcoin, ele vai escolher uma transação para inserir no bloco, né, para validar ela, ocorrem duas maneiras. Ele pode escolher pela, geralmente, né, ele escolhia pela que aparecia primeiro. Então ele via qual que era a transação que aparecia primeiro para ele e aí colocava e inseria no bloco para validar. Só que acho que foi em 2016 por aí, foi implementada uma tag nova pelo Bitcoin Core, que é o RBF, ou seja, Replace by Fee. Que é o quê? Essa tag, ela basicamente sinaliza para o node, né, para o nó ali que está olhando as transações e tal, que está analisando a mempool e vai inserir no bloco para validar, essa Replace by Fee, quando você utiliza ela, né, quando você utiliza essa tag RBF na sua transação, você basicamente está sinalizando para o Node que pode ocorrer uma mudança na transação e, portanto, ele deve aguardar ou, né, tipo, deve esperar ali qual que vai ser a transação que vai vir. Por quê? Porque daí o que que acontece? O Replace by Fee, ele troca ele dá para você, para o usuário, a possibilidade de trocar o valor da taxa de transação. E isso é muito bom para que ele, tipo assim, quando ele quer uma transação muito rápida ou quando a rede está muito congestionada e aí a transação dele está demorando muito. Então, se ele utilizou o Replace by Fee, ele tem a possibilidade de trocar a taxa de transação da transação dele. Então, você enviou uma transação com uma taxa muito pequena, ela está demorando muito, ela não foi aceita, então você pode é, é, trocar essa taxa para que essa transação seja aceita mais rápido. Só que você só pode fazer isso se você tiver utilizado o Replace by Fee na sua transação. E aí o minerador vai lá e ele olha para ele, o minerador não, é um node, né, um nó, ele olha e vê assim, bom, essa transação aqui tá com uma taxa maior, então eu vou aceitar ela. Só que o que que acontece de fato? Não é que a transação é cancelada, o que acontece de fato é que assim, você não troca a taxa. Vou- Deixa eu tentar explicar de uma maneira que não fique tão confusa. O Replace by Fee, ele serve para você teoricamente trocar a taxa. Só que o que que acontece não é que você troca a taxa. Você está basicamente criando uma mesma transação com o mesmo número de entradas e basicamente o mesmo número de saídas. Então é como se você estivesse fazendo uma transação igual, igualzinha, só que com o número de taxa diferente, o valor de taxa diferente. O minerador, o nó, né, que vai selecionar ali aquela transação, ele vai ver que existem exatamente duas transações iguais. Só que, para ele, o que que vai ser mais benéfico? A transação de taxa maior. Então, ele vai lá, escolhe a transação de taxa maior e a outra transação é desconsiderada. Porque senão haveria gasto duplo. E qual é o principal objetivo do Bitcoin? Evitar gasto duplo. Então, ele não vai selecionar as duas, ele vai selecionar só uma. Ah, e aí eu anotei algumas coisas aqui para eu não me perder. Ah, o que que acontece agora com essa mudança? Isso é o que acontece hoje no Bitcoin. Com a mudança do Bitcoin Core 24.0, eles inseriram uma função chamada Mempool Full Replace by Fee, que é Mempool Full RBF. Que é o quê? Basicamente, para os nós ali do Bitcoin Core, todas as transações elas serão por padrão RBF. Nem todas as transações hoje elas são por padrão Replace by Fee, mas eles podem considerar todas as transações vão ser consideradas por padrão Replace by Fee. E aí, isso faz com que
Cadê? Senão eu vou me perder. Tá, os nós, eles podem retransmitir, ou seja, eles podem escolher ali e retransmitir para os outros nós, para que isso seja validado e, né, a transação ocorra. Eles podem escolher transmitir as transações, é, só que eles não precisam sinalizar que essa transação é RBF, porque teoricamente, por padrão, toda transação vai ser RBF. Só que eles só podem fazer isso se eles tiverem com o mempool full replace by fee ativado ali no Bitcoin Core deles, entendeu? Só que qual que é tipo assim, isso é legal pro usuário, né? Porque, pô, a transação não foi, então agora eu posso mudar e tal. O minerador ali, o nó, vai saber que eu mudei e ele vai escolher ali qual que é a mais benéfica para ele. Só que como é que isso é aceito pela rede? Porque tem uma tag dizendo que aquela transação é replace by fee. Só que agora essa tag não vai mais existir, teoricamente, porque todas serão consideradas replace by fee. Tá, beleza. Mas a controvérsia que isso gera é que quando você faz uma transação que a taxa dela é muito baixa e você não consegue que essa transação seja concluída, você pode mudar a taxa dela, certo? Você mudou a taxa, você aumentou e agora ela é vista por todos os nós e eles aceitam a de maior taxa. A outra eles desconsideram, senão ocorre um gasto duplo, né? Só que daí, o que que acontece hoje é que muitos comerciantes, por exemplo, e já que a gente pensa em questão de adoção e tal, né? Muitos comerciantes eles aceitam transações antes mesmo que elas sejam confirmadas. Por quê? Muitas delas podem estar ali com o Replace by Fee ativado e outras não. E elas só estão demorando ali por conta da rede. Então, eles acabam, para ter rapidez ali no processo, aceitando transações que não foram de fato validadas para a rede. Só que no final eles podem não receber. Porque, por exemplo, se você deseja cancelar aquela transação, você basicamente cria outra com um FII maior, né? Com uma taxa maior. E aquela primeira foi cancelada. Só que você pode fazer isso de modo que a sua transação nunca vai ser concluída e ela volta para você. Então, assim, você pode teoricamente enganar uma outra pessoa, sei lá, um comerciante, você tá comprando alguma coisa, mostrando ali pra ele que a transação dele foi enviada, ele vai lá, aceita, te vende o negócio, só que daí no final você vai lá e, e não envia pra ele, você troca aquela transação, você, tipo, cancela ela porque você criou uma outra com uma outra taxa, mas aí você pode criar uma com uma taxa menor ainda, e essa transação nunca vai ser concluída, e muito provavelmente ela pode voltar para tua wallet para que você faça a transação novamente. Entendeu? Então aí ocorre o risco de você não fazer a transação novamente, de você não trocar ali, né? Porque não vai ter mais aquela função do visto primeiro. Tipo, todas elas vão ser consideradas RBF, ou seja, os mineradores basicamente sempre, os mineradores nodes da rede, eles basicamente vão sempre esperar pela com maior taxa e não pela que veio primeiro, se ela não tiver sinalização, né? Então, o que acontece hoje, basicamente, é que eles têm a opção de escolher pela da maior taxa e pela que veio primeiro, se esta estiver sinalizada como replace by fee. Se ela não estiver sinalizada, então eles vão ali pelas transações, né, que estão entrando primeiro aí na rede. Para quê? Para que não ocorra gasto duplo, beleza? Só que também, se não existe essa sinalização de que todas elas são replace by fee, como é que os outros vão saber que aquela transação não que aquela transação é RBF? E se eles escolherem duas transações, né, e inserirem duas ali iguais, né? Pode ser que ocorra um gasto duplo, pode ser que não ocorra, mas eu acho que essa parte de como eles vão padronizar, né, que todas vão ser RBF, então quem tem o Bitcoin Core, né, quem é um nó Bitcoin, vai saber qual a inserir primeiro ou não, evitando assim o gasto duplo, até porque eles podem retransmitir essas
transações sem a tag RBF somente se eles estiverem com o mempool full RBF ativado ali no nó deles. Então, se não tiver desativado, se tiver desativado, eles vão ter que transmitir com a tag, né? Ou seja, dizer para os outros, ó, essa daqui é por isso é FI, por isso que eu tô escolhendo essa, blá blá blá. Meio chatinho, né, de entender, meio complicado, assim, mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Ah, essas foram duas features que foram implementadas no Bitcoin Core 24.0 e a do Replace by Fee foi a que eu vi assim que era que estava dando um pouco mais de controvérsia assim porque poderia fazer com que ocorresse gasto duplo, poderia fazer com que você conseguisse basicamente enganar alguém, né, e não enviar a transação e tal. Foram discussões que eu vi acontecendo, mas que não necessariamente é isso exatamente que vai acontecer, entendeu? Então, leiam também, né? Do your own research e não don't trust, verify, né? Façam a sua própria pesquisa e procurem também para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Eu só abri aqui, trouxe a discussão, eu vou colocar todas as implementações aí do Bitcoin Core 24.0 para que quem queira ler, leia. Mas é isso, esse vídeo já tá ficando longo demais, né? Um beijo pra todo mundo e até a próxima.